Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Informática para Concursos. Meu nome é Hermerson Nunes, é um prazer ter você aqui. Hoje para a gente dar início ao tema Excel, essa aula vai ser uma aula mais conceitual e dependendo aqui da dinâmica da aula, para que não fique muito extensa, eu vou dividi-la em dois blocos. Nesse primeiro bloco a gente vai ver uma parte de fato mais conceitual, alguns recursos ali, e na segunda parte as funções mais cobradas em provas de concurso, tá? Então prepara aí o teu material para você fazer as suas anotações, porque vai sair muita informação bacana daqui, tá? E no máximo aqui, no que eu puder, eu vou trazer a parte teórica aplicada na prática, ou seja, trazendo ali o conceito teórico e aplicando no programa, para que você consiga visualizar como ocorre o funcionamento e você acabe fixando melhor o conteúdo, tá? Então bora lá. Pegando aqui já na parte do programa em si, tá? Esse camaradinho aqui, ó, o Excel, que a gente conhece aqui como um programa de planilhas para você colocar ali os seus dados, fazer cálculos. Então, visualmente falando, essa daqui é a tela inicial do programa, digamos assim, tá? Então, veja bem, quando você cria um arquivo no Excel e agora resolve salvar, por padrão, existe uma extensão que vai identificar esse programa. E essa extensão, ela é a extensão .xls quando se trata de um programa até a versão 2003, ou seja, o Excel até a sua versão 2003 tem a extensão aqui de salvamento padrão .xls e nas versões a partir de 2007 a extensão padrão começa a ser XLSX. Então faça essa anotação aí porque isso aparece muito em questões, tá? A banca perguntando aqui para você qual o padrão de extensão ao salvar um arquivo do Excel. Então você agora já tem essa informação. Dando continuidade, eu tenho aqui uma questão para você que eu considero algo simples e que pode aparecer aí na sua prova. Vamos ver como é que você está afiado no seu conhecimento, tá? Um arquivo produzido no Excel recebe o nome de... Aí você tem aqui as opções. Pausa, marca o teu gabarito e depois retorna, tá? Vendo aqui nas opções, muito provavelmente você deve ter marcado a alternativa B, planilha. Porque quando eu mostrei a tela inicial aqui do programa, eu falei para você, ó, é o programa onde você produz aqui as suas planilhas. Mas o gabarito para essa questão é a letra D, tá? Quando você cria um arquivo, esse arquivo recebe o nome de pasta. E para ser mais específico, recebe o nome de pasta de trabalho. Poxa, Hermes, não acredito nisso não, para mim é planilha. Onde é que eu vejo isso? Ó, quando você abre o programa, aqui em cima, tá? Tem essa informação do nome aqui do arquivo. Aqui, ó, pasta, a caneta veio para cá, aqui, pasta, tá? Então, trata-se de uma pasta de trabalho. E dentro dessa pasta você pode criar várias planilhas, tá? Essa é a questão aqui em si. A gente às vezes confunde essa característica de ser um produtor de planilhas e dar esse próprio nome ao arquivo que é criado, tá? Então o arquivo produzido no Excel recebe o nome de pasta e pasta de trabalho para ser mais específico. Então aqui você tem novamente, tá? A tela inicial do programa e veja só, aqui em cima, mais uma vez, a identificação da informação pasta e para ser mais específico, pasta de trabalho. Então, olhando aqui, você tem uma barra de acesso rápido, onde você consegue, por exemplo, salvar o arquivo, fazer ou refazer alguma ação ali que você já estava digitando, depois apagou, quer retornar, certo? Nessas setinhas aqui. Existe também a caixa de nome, identificada aqui. Quando você posiciona o cursor em uma determinada célula,
ela fica identificada aqui. Você tem a opção de inserir uma função pelo atalho Shift F3 e a velha curiosidade. Pegando aqui em cima, onde você tem as colunas, se você for até o final, qual é a última coluna que você vai encontrar? Essa daqui, XFD, é a última coluna do Excel. Número de linhas que você vai encontrar aqui, ó, se você for até embaixo, até a última linha, 1.048.576 linhas, tá? Esse é o número total de linhas do programa. E veja só, aqui nesse maisinho, onde você consegue abrir outras planilhas, existe também um atalho para que você consiga abrir de forma direta e mais rápida, que é o atalho Shift F11. Então pausa aí o vídeo, faz as suas anotações, tira o print, porque daqui você já pode ter algumas questões ali aparecendo na sua prova, fazendo algumas perguntas com relação a essa tela inicial. Outra função que você vai encontrar é a função de autocálculo, tá? Tenho aqui mais uma vez a tela inicial e a partir do momento que você seleciona os dados aqui, veja, aqui embaixo aparecem as informações ali de cálculo automático, referente à média, a contagem, contagem numérica, mínimo, máximo e soma. O que é que isso aqui quer dizer? O que é que nos mostra? Que dentro desses valores selecionados aqui na planilha, tá? A média desses valores é esse valor aqui de 5,13. Contagem refere-se à quantidade de dados, de células com dados, sejam dados numéricos ou letras, nomes ali, tá? Então, 20 células contendo dados. A parte agora da contagem numérica. Agora sim, apenas as células com números. Mínimo refere-se ao menor valor dentro aqui desse intervalo selecionado. Veja, ó, é o 1. E o máximo, o valor máximo aqui, que é o 10. E a soma, que se trata de fato aqui de todos os valores do intervalo sendo somados, tá? Dando aqui 77. Então veja, a função de autocálculo, ela vai te mostrar esses dados a partir do momento que você seleciona ali um intervalo na planilha. Vamos ver isso aqui dentro do programa, tá? Ó, veja, aqui embaixo na tela do programa ainda não temos nenhuma informação, tá? Aqui ainda não temos nenhuma informação aqui embaixo. A partir do momento que eu seleciono o intervalo, veja que já apareceu aqui, ó, as informações que eu acabei de explicar para vocês. Então, se a banca perguntar para você qual funcionalidade é essa, você vai marcar a opção de autocálculo. Outro fundamento que você tem que dominar são as operações básicas ali de multiplicação, divisão, subtração e as suas prioridades, porque você vai encontrar nas questões lá a estrutura para você fazer um cálculo e você tem que obedecer a ordem de prioridade, tá? Então, dentro da estrutura, você vai sempre começar respondendo o que está dentro do parêntese. Depois, tudo aquilo que for exponenciação. Depois, a multiplicação ou a divisão. E, por fim, a soma e a subtração. Poxa, Emerson, não entendi o que é que você quer dizer. Imagina que a banca trouxe para você essa estrutura aqui, ó. Igual. Vou levar lá no programa, né, para a gente ver lá. Então imagina só, a banca trouxe para você, pronto, já está aqui a estrutura. Igual, soma, 4 mais 2, vezes 2 elevado à segunda potência, mais 1. Qual resultado você vai encontrar aqui? Aí você precisa marcar a opção lá correta, né? A alternativa correta. Então você vai começar o seguinte, resolvendo a estrutura que está dentro do parênteses. Ou seja, 4 mais 2,
6. 4 mais 2, 6. Vezes 2 elevado à segunda potência, isso quer dizer, é o 2 vezes o 2. É o 2 duas vezes. Então, 2 vezes 2, 4. Mais 1. Pronto, resolvi o que estava dentro do parênteses. Agora a multiplicação. 6 vezes 4, 24. Mais 1, 25. Vai ser o resultado. Vamos ver se confere. Apertei aqui Enter. Resultado, 25. Tá? Então você tem que dominar a prioridade das operações para que você não chegue ali a um gabarito errado. Entendendo isso, pessoal, a gente vai chegar agora na parte da sintaxe das funções. Nós vamos aprofundar isso em um outro momento, mas aqui já dá para começar a clarear para que você consiga visualizar como é que funciona a construção. A sintaxe ela vai se dar pelo início da função, onde você vai identificar com um igual ou o arroba, seguido do nome da função, por exemplo aqui igual soma, depois seguido de seus argumentos, o que vai estar aqui entre parênteses. E aqui já vem a primeira atenção, tá? Para que você não confunda o ponto e vírgula com os dois pontos, que também pode aparecer assim na estrutura lá do Excel. O ponto e vírgula equivale ao i, e os dois pontos representam o intervalo, equivale ao até. E aqui tem uma observação importante, que no calc não é aceito os dois pontos para identificar o intervalo. Emerson, e o que é o calc? É o programa de planilhas do LibreOffice, tá? Um concorrente, digamos assim, do Excel. Não vai ser abordado aqui nessa aula, mas você já tem aqui uma diferença para você ficar atento quando isso aqui aparecer nas questões de prova. Poxa, Emerson, leva isso aqui para uma construção dentro do programa para que eu consiga visualizar, porque aqui está tudo espalhado, eu não consegui identificar. Então bora lá. Vou abrir aqui novamente a planilha, tá? E vou digitar aqui, ó. Você vai ver o seguinte, que na maioria das construções de sintaxe, você vai identificar o início, na sua grande maioria ali, pelo igual. Mas imagina que a banca, por uma pegadinha, querer pegar você ali no deslize, ela começa com um arroba e coloca assim, ó, na construção, soma, tá? Abre aqui o parêntese e diz o seguinte, soma de B2, ponto e vírgula, C2, fecha parênteses. E aqui já vem duas informações, tá? Veja só. O cálculo vai dar certo aqui? Sim, vai. Qual vai ser o resultado? O resultado vai ser 17. Veja bem, porque eu estou utilizando aqui o ponto e vírgula o ponto e vírgula equivale ao i. Então entenda, some B2, que é 10, e C2, que é 7. Então aqui o resultado vai ser 17. Enter. Confere. Bateu. Beleza. Agora, poxa, Emerson, clica aqui para eu ver o que foi que aconteceu com essa construção dessa função. Ó, o arroba foi substituído pelo igual, tá? Então, veja que é possível você iniciar uma função utilizando o arroba. De modo geral, você vai encontrar aí, na maioria das questões, iniciando com o igual, mas é possível sim o arroba, tá? Agora, veja só, eu vou trocar aqui o ponto e vírgula por dois pontos. E vou mudar aqui a construção. Eu vou agora de B2 até C6. Veja só. Quando eu mudei aqui para os dois pontos, todo o intervalo aqui, ó, foi selecionado. Tá? Todo o intervalo aqui foi selecionado. Vou apertar Enter, o resultado vai ser a soma ali, 62. Poxa, Emerson, troca esses dois pontos agora pelo ponto e vírgula. Nesse caso, vai ser a soma agora de quem? Se eu trocar pelo ponto e vírgula, vai ser a soma de B2, já ficou até marcado aqui, ó, B2, 10, e
6, que é 8. Então esse resultado aqui você vai encontrar 18. Veja a substituição ali, eu tirei agora os dois pontos e coloquei o ponto e vírgula, tá? Na primeira opção ali, que você acabou de ver, era um intervalo. Então ia de B2 até C6. Agora não, agora é B2 e C6. O resultado, ó, vai ser diferente, tá? Então você já fica atento com essa construção para que você não venha a perder uma questão por desatenção aqui no ponto e vírgula e os dois pontos, tá bem? Poxa, Emerson, mas você falou que os dois pontos aqui também nessa posição equivale a um intervalo. Mostra lá para eu ver se é verdade. Então bora lá. Quem é Tomé e só acredita vendo. Eu vou substituir agora aqui, ó, e colocar os dois pontos nessa posição. E veja, o intervalo foi selecionado. Vou apertar Enter aqui. Mais uma vez aqui agora, o resultado calculado do intervalo lá, bonitinho, tá? Então fica já atento com relação a essa construção, para você não perder aí essa questão por bobeira. Sabendo disso agora, vamos aprofundar um pouco mais em outro tipo de questão que aparece muito, que é para você identificar a quantidade de células em um intervalo. Então a banca diz assim, no intervalo de B2 até D5, quantas células existem nesse intervalo? Então você vai imaginar o seguinte, se existir a tabela na hora lá da prova, vai facilitar a sua vida, o que provavelmente a banca não vai fazer. Então ela vai trazer desse jeitinho aqui a estrutura. E você vai precisar desenhar a tabela em si, tá? Então veja bem, em termos de coluna, você tem a coluna B, C e D. E nas linhas, você tem o início aqui, ó, começando pegando de B2, então B3, B4, e aqui a linha 5, né? Linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, e essa daqui é a sua estrutura de tabela. Montada a sua estrutura aqui da tabela, agora você percebe quantas células você tem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12 células estão presentes aqui nesse intervalo. Poxa, Emerson, é mesmo? Mostra lá no programa para a gente ver. Seleciona, põe esse mesmo intervalo aí. Imagina só, igual a soma aqui de B2 até D5, né? B2 até D5. Bate essa mesma informação, bora ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 células no intervalo aqui selecionado, tá? Então, mais uma informação aí para você aprender a fazer a contagem de número de células no intervalo identificado pela banca. Muito provavelmente, ela não vai facilitar a tua vida, trazer lá a planilha para que você faça a contagem, marque, né? Então você vai ter que desenhar. Outro assunto importante que você vai se deparar aí é a questão de copiar o cálculo de uma célula para outra. Ou seja, copiar o conteúdo de uma célula ali determinada pela banca e colar em outra para chegar em um determinado resultado. Então imagina só, copiando o conteúdo da célula D1 para a célula F6, teremos o seguinte resultado. Ou seja, a banca quer que você diga quais células agora vão estar aqui, dentro da célula F6. E para isso, você vai ter que partir aqui meio que de uma contagem, tá? Imagina só, você vai fazer a contagem de linhas e colunas fazendo um deslocamento para frente ou para trás. Imagina só, você está posicionado na coluna D e na linha 1 e precisa sair para a coluna F, linha 7. Então, saindo da coluna D, para chegar até
a coluna F, você vai passar pela coluna E e, por fim, chegar na F. Ou seja, você está na D, vai passar pela E, chegar na F. Você fez o deslocamento de 2 colunas. E estando na linha 1 para chegar à linha 6, você vai fazer o deslocamento de 5 linhas. Então, 5 linhas. Beleza? Já sei a minha referência. Agora eu vou aplicar esse deslocamento aqui, tá? No conteúdo que está em D1. Então, bora lá. Eu estou aqui com a coluna A e preciso me deslocar 2 colunas. Então, eu vou passar pela coluna B e pela coluna C. Então, aqui, C. Estando na linha 1, eu vou ter que me deslocar 5 linhas. Então, eu vou chegar até a linha 6. Agora, a segunda informação aqui. Eu estou na coluna B e preciso me deslocar 2 colunas. Então, eu vou passar pela C e chegar à coluna D. E como repetiu aqui, né, estou na linha 1, vou me deslocar 5 linhas. Eu vou chegar agora à linha 6. Então, dentro agora da célula F6, o conteúdo presente vai ser o conteúdo de C6 e D6. Vou fazer esse outro aqui e depois eu mostro lá no programa, tá? Bora lá. Copiando o conteúdo da célula E5 para a célula D7, teremos o seguinte resultado. Então veja bem, eu estou na coluna E e na linha 5. Vou fazer aqui o deslocamento. Mas perceba que agora, estando na coluna E, eu preciso voltar para a coluna D. Tá? No primeiro exemplo, eu estava indo aqui em um deslocamento para frente. Agora eu estou indo em um deslocamento aqui para trás, voltando. Então eu estou voltando uma coluna. Uma coluna. Estou na linha 5 e preciso ir para a linha 7. Estou me deslocando 2 linhas. Agora eu vou aplicar aqui dentro do conteúdo da célula. Então, eu estou na coluna D e preciso voltar uma coluna. Portanto, se eu estou na coluna D e preciso voltar uma, eu vou para a coluna C. Preciso me deslocar 2 linhas. Eu estou na linha 1, então aqui C3. Estou na coluna C, preciso me deslocar uma coluna voltando. Então, tenho que vir para a coluna B. Vou me deslocar 2 linhas, então aqui é B2. Estou mais uma vez na coluna C, preciso voltar uma coluna, vou para a coluna B e preciso me deslocar 2 linhas, portanto, B4. Então, esse aqui é o conteúdo que vai estar dentro agora de D7, tá? Você tem que fazer esse deslocamento de linhas e colunas, agora observando se o deslocamento é para frente ou para trás. Pegando dessa forma aqui, você vai chegar a esse resultado encontrando apenas as células que vão estar dentro agora da célula referenciada aqui pela banca. E se essa célula tiver um valor lá na tabela, aí vai ser feito o cálculo, tá? Então eu vou jogar aqui na tela para que você consiga visualizar isso de forma prática. Então eu vou apagar aqui. Vamos colocar assim, ó, igual, soma, não, vou facilitar, igual B2 mais C2. Então veja bem, eu estou na coluna F, linha 5. Então, em F5, eu tenho o conteúdo de B2 mais C2. E quando eu pressionar Enter, eu vou chegar ao resultado 17. Confere. Agora veja bem, eu vou copiar o conteúdo que está em F5 para ir
6 e 6. Quais células estarão aqui? É isso que a banca quer de você. Então, bora lá. Eu estou na coluna F na linha 5 e estou me deslocando agora para cá, ó, para o I6. Então, é aqui que eu vou copiar esse conteúdo e colar aqui. E agora o que é que vai estar aí dentro? Beleza, bora lá. Eu estou saindo de F para chegar até a coluna I. Eu vou me deslocar 1, 2, 3 colunas. 3 colunas. E estou saindo da linha 5 e indo apenas para linha 6. Então eu vou me deslocar apenas uma linha. Beleza? Agora vou aplicar aqui. Em B2, eu estou na coluna B e preciso me deslocar para frente 3 colunas. Então eu vou passar pela coluna C, D e E. Aqui o E. E vou precisar me deslocar mais uma linha. Então eu já estou na linha 2, agora eu vou para a linha 3. Eu estou na coluna C, preciso me deslocar 3 colunas. Então eu vou passar pela coluna D, E e F. E estou também na linha 2, preciso me deslocar mais uma linha, então F3. Esse será o conteúdo. Então eu vou copiar aqui, vou colar aqui. O resultado vai ser 0, porque essas células aqui, ó, elas estão vazias. Tá aqui E3, ó, está vazia, e F3 também está vazia. Então, 0 mais 0, 0. Mas, Hermes, então me mostra que tem a célula E3 e a célula F3. Está aqui. E3 e F3. Então, foi esse deslocamento que foi feito. Poxa, Hermes, então coloca valores aqui dentro. Se tiver o valor, vai ser feita a soma, tá? Então, essa é a essência de você copiar o conteúdo de uma célula para outra. Mas um conceito muito recorrente é a de fixação de colunas, linhas e células, tá? Primeira informação importante aqui é o símbolo pelo qual vai ocorrer essa fixação, certo? A informação vai ser fixada pelo símbolo aqui do cifrão. Isso aqui aparece muito em questões também, tá? A banca pergunta para você qual o caractere utilizado para fixar uma informação. E aí ela traz o cifrão, traz o e-comercial, traz a hashtag, tá? Então, olhando aqui, você já vê essa informação logo de cara. E pegando aqui, você vai ter o seguinte: uma fixação de uma célula relativa quando não possui cifrão, tá? Você vai ter uma célula mista quando há cifrão fixando a letra que representa a coluna ou o número que vai representar a linha. Veja, nesse caso, o cifrão está fixando a coluna B e nesse caso aqui, o cifrão agora está fixando a linha 4. A fixação aqui absoluta, ela ocorre quando o cifrão fixa ao mesmo tempo tanto coluna quanto linhas. Poxa, Emerson, mostra isso aí na prática. Porque só falando aí, só dizendo, eu não estou entendendo nada. Imagina o seguinte, a gente acabou de ver, agora há pouco, que eu copiei o conteúdo da célula F5 e colei na célula I6. A gente acabou de fazer isso. E quando a gente fez essa cópia de conteúdo, as informações aqui, ó, acabaram mudando, né? Foi justamente aquele deslocamento. Mas se eu disser para você que eu quero agora fazer esse cálculo e não quero mudar, por exemplo, essa coluna aqui, ó, a coluna B e a linha 2. Eu quero manter o resultado, o valor que tem aqui em B2, que no caso é 10. Como é que eu vou fazer isso?
eu vou fixar a coluna e a linha, utilizando o cifrão. Enter aqui, veja só, valor 17, né? Beleza? Aí vou aqui, vou copiar, Ctrl C, e vou colar, ó, na mesma célula que a gente acabou de fazer o cálculo. Veja que o valor agora foi 15, porque ficou fixado o valor 10, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, ficou fixado o valor 10 por conta que eu fixei a coluna B e a linha 2, e ele apenas agora somou, alterou apenas aqui, ó, o valor referente à célula F3. Ó, veja, trouxe para cá, ó, ficou fixado, tá? A informação da coluna e da linha. Então, para onde quer, para onde quer que eu leve essa cópia aqui, ó, Ctrl C, copiei daqui e vou colar aqui, tá? Sempre vai estar fixada a coluna B e a linha 2. Poxa, Emerson, e como é que eu vou fazer isso na prova? Como é que eu vou responder? Vou trazer aqui o exemplo e você vai ver que é muito mais fácil do que aquele primeiro deslocamento que a gente fez. Veja bem aqui, ó. Copiando o conteúdo de D1 para F6, teremos, ou seja, quais células vão estar em F6, saindo aqui de D1 e indo para F6. Então, veja, eu vou sair da coluna D, vou passar pela E até chegar a F, então eu tenho o deslocamento de 2 colunas. E saindo da linha 1 até chegar na linha 6, eu vou ter o deslocamento de 5 linhas. Então, eu vou precisar agora aplicar esse deslocamento aqui, ó, daquele mesmo jeito. Só que aonde existiu o cifrão, eu vou repetir. Por quê? Porque está fixado. Então, isso aqui vai facilitar a minha vida. Apesar de que você, olhando para a estrutura, são aqui 2 colunas e 5 linhas. Apesar de que você, olhando para a estrutura, você olha assim, poxa, que coisa feia. Você não sabe aqui e tal, mas é justamente isso. Você vai repetir aqui, ó, o que tem o cifrão. Então, eu vou repetir o A, mais vou repetir a coluna, a linha 1, que está fixada aqui, e esse aqui, ó, é uma fixação absoluta. Então, eu vou repetir aqui tanto a coluna quanto a linha. Pronto. Agora, eu vou fazer o deslocamento apenas daquilo que não estava fixado. Saindo da linha 1, percorrendo 5 linhas, então A6. Estando em B, precisando percorrer 2 colunas, eu vou passar pela C e vou chegar até a coluna D. E aqui, eu já repeti, então pronto, tá aqui. Cheguei ao resultado das células que vão estar presentes em F6. Tudo aquilo que estiver fixado, você vai repetir. Foi como eu mostrei lá no exemplo dentro da planilha. Pessoal, mais um conceito muito importante, alça de preenchimento, onde a alça pode copiar o conteúdo da célula, pode realizar progressão aritmética e ainda sim fazer uma lista personalizada dos dias da semana. Mostra aí no programa, Emerson, o que é que isso quer dizer? Copiar conteúdo da célula. Imagina o seguinte, porventura, você digitou aqui essa função soma igual, soma, abre parênteses, de B2, 2 pontos, até D2. Veja o intervalo aqui compreendido, tá? Passando ali por B2, C2 e D2. Apertei Enter, o resultado da soma desse intervalo aqui selecionado é 22. E agora eu desejo fazer a soma desses outros valores aqui, tá? De cada linha dessa. Para que eu não precise digitar em cada célula essa mesma função, eu posso utilizar a alça de preenchimento para copiar
o que existe aqui. A alça de preenchimento vai ser esse quadrinho aqui, ó, no cantinho da célula, tá? Eu vou pegar aqui, ó, em cima dele, clicar, segurar e arrastar. Veja, foi copiado o conteúdo desta célula aqui, trazendo os valores agora, fazendo aqui, ó, a soma das referentes linhas, tá? Desse intervalo aqui. Então, essa é uma das facilidades. Posso fazer aqui a progressão aritmética, por exemplo, dessa forma. Vou selecionar o conteúdo, veja, nessa célula aqui eu tenho o valor 2 e na segunda o valor 4. Eu seleciono as duas células, clico e seguro e arrasto a alça de preenchimento e venho agora, ó, puxando aqui e veja o preenchimento aqui acontecendo, tá? Lista personalizada, imagina segunda segunda-feira, clico aqui na alça de preenchimento, seguro e arrasto, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, tá? Então é isso aqui que você vai conseguir fazer na alça de preenchimento. Outra coisa, imagina que você tem um conteúdo aqui na célula, você pode copiar, tá? Ou dar sequência. Veja bem agora o que é que vai acontecer. Vou clicar, segurar e arrastar e o conteúdo vai ser copiado, como nós vimos ali no primeiro exemplo. Agora, se eu quiser dar sequência aqui agora partindo do número 2, né? 3, 4, 5, 6. Eu vou clicar, segurar e arrastar a alça de preenchimento, pressionando a tecla Ctrl. Veja, agora eu vou dar sequência aqui. Opa, soltei antes. Da sequência na contagem numérica, tá? Para você fazer essa sequência, você tem que segurar, pressionar a tecla Ctrl enquanto segura e arrasta a alça de preenchimento, tá? E por fim, para finalizar, você vai pausar aí, fazer as suas anotações e tirar o print dos principais erros que vão acontecer ali durante a manipulação da planilha, tá? Aqui você tem o erro e a descrição. Então, hashtag nome identifica um erro de sintaxe, ou seja, foi digitada a função ali de forma errada. Hashtag valor ocorre quando o cálculo é feito com uma referência que possui texto. Então, hashtag div /0 ocorre quando o valor é dividido por 0 e se a referência usar célula vazia, é atribuído também o valor 0. Referência ali, quando ocorreu um erro de referência, e o sinalzinho aqui de sustenido ou de jogo da velha, quando o número for muito grande e não couber dentro da célula, tá? Essa parte aqui eu não vou levar muito lá para os exemplos não, para não ficar cansativo e tudo mais, a gente já está finalizando aqui. O que basicamente você vai encontrar nas questões é de fato aparecendo essa informação aqui e o que ela significa, tá? Pessoal, eu vou encerrar por aqui essa parte dos conceitos, já ficou uma aula bem extensa. Eu tentei ser o mais objetivo e claro possível. Eu espero que esse vídeo tenha sanado as suas dúvidas e tenha te ajudado de alguma forma. E se ajudou aí na sua preparação, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, tá? Comenta também aí como foi a sua experiência, né, com relação a essa aula. E no link aqui que você vai encontrar na descrição desse vídeo, você vai ter acesso à apostila com 800 questões comentadas de informática para você que deseja melhorar o seu conhecimento na área da informática, fazer ali as suas anotações no PDF, ter sempre essas informações ao seu alcance. Valeu, forte abraço e até a próxima. Nos vemos no bloco 2 com as funções mais cobradas em provas de concurso. Fui!